Todo mundo está falando de IA. Todo dia aparece uma ferramenta nova, aquele prompt mágico, uma automação que basicamente promete resolver tudo para você. E cara, eu posso te falar, eu fui atleta por muitos anos e hoje eu trabalho com IA. Eu desenvolvi uma ferramenta de IA. Então, acredita quando eu digo para você que a IA não vai te salvar se você não tiver o que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Eu fui atleta olímpico por 16 anos e eu tive uma excelente carreira profissional. Competi 2 vezes em Jogos Olímpicos, fui campeão e ainda sou recordista pan-americano. E quando eu olho para trás, o que me levou até lá não foi nenhuma ferramenta, não foi nenhum suplemento revolucionário, não foi nenhum método que é secreto. Foi só uma coisa, e ela é chamada de consistência. E essa é a mesma coisa que separa de quem vai de verdade usar IA para crescer de quem vai ficar aí, pulando de ferramenta em ferramenta, sem mesmo sair do lugar. Nesse vídeo, eu quero te mostrar 3 coisas que os meus 16 anos de altíssima performance me ensinaram sobre consistência. São coisas que nenhuma inteligência artificial consegue fazer por você. Então, se você cria conteúdo, se você empreende, se você quer construir qualquer coisa que dura, já fica aqui nesse vídeo até o fim. Porque o custo de você não entender isso é você ficar rodando em círculos enquanto você acha que o problema que você realmente tem é a ferramenta que você está usando. Vamos começar aqui pelo mais óbvio de tudo. A gente está vivendo uma revolução. Ou seja, a IA generativa ela mudou o jogo completamente para todo tipo de criador de conteúdo. Para empreendedor e para basicamente todo mundo. E isso eu vou te falar, é incrível. E eu acredito de verdade nisso. Tanto que eu construí a ferramenta que eu uso para fazer os meus roteiros, que ela é chamada de Script Engine, justamente porque eu vi o potencial. Esse vídeo, inclusive, eu construí com essa ferramenta. Então, se você está curioso para saber como é que ela é, já entra no site lá, se cadastra, faz um teste, vê se é para você, vê se você gosta. Mas vamos lá. O que está acontecendo, na verdade, é um padrão que eu já vi antes. As pessoas elas estão tratando a IA como se fosse a solução completa. Elas basicamente acham que você precisa só plugar um prompt ali, ou seja, escrever alguma coisa, apertar o botão e acabou. Todo o conteúdo vai sair, o seu negócio vai crescer, o seu canal do YouTube vai bombar. E aí, quando isso aí não acontece, em umas 2 semanas, elas acabam abandonando essa ferramenta e elas vão atrás da próxima. Então é o mesmo ciclo que sempre acontece, só que agora ela tem uma embalagem com mais tecnologia. E eu posso falar, eu passei 16 anos fazendo a mesma coisa todo santo dia para chegar num resultado. Não foi 16 dias, não foram 16 semanas, não foram 16 horas, foram 16 anos. E o que eu aprendi com tudo isso é que ferramenta nenhuma substitui o trabalho de você aparecer e fazer dia após dia, mesmo quando não está tendo um resultado que você consegue observar. Porque o problema nunca foi a ferramenta. O problema é o que você traz para dentro dessa ferramenta. E é sobre isso que a gente vai falar agora. O primeiro ponto, e talvez o mais importante, é esse. Você precisa ter uma identidade muito clara antes de você começar a pensar em qualquer tipo de produtividade. Porque a IA ela é uma máquina de produtividade, ou seja, ela acelera, ela escala, ela otimiza o que você faz. Só que se você não sabe quem você é, você não sabe o que você defende, você não sabe qual que é a tua essência, a IA não vai acelerar nada. Ela vai literalmente escalar a confusão que está dentro da sua cabeça, ou seja, ela vai otimizar o que está vazio. E consistência não é só você fazer todo dia. A consistência é você fazer a mesma coisa alinhada com quem você é todo santo dia. Isso tem uma diferença enorme entre você pegar e postar na internet aí todo dia sem saber o porquê e postar todo dia porque aquilo que você está fazendo faz parte de quem você é. Conseguiu perceber a diferença? A primeira que eu falei, ela cansa. A segunda, ela te sustenta. E o erro mais comum é que a maioria das pessoas sempre começa por tipo, o que eu vou postar? Ao invés de começar assim, quem sou eu e o que eu tenho para dizer de verdade? Daí o que acontece? Ela fica copiando o formato dos outros, fica seguindo o trend, fica fazendo aquilo que o algoritmo supostamente quer. E daí em 3 meses essa pessoa está esgotada, está sem identidade, está sem audiência, está sem nada. Porque isso aí era só uma performance. Não é a essência de quem ela realmente é. E eu penso muito nisso, porque eu vivi isso ao contrário. Eu como atleta, a minha identidade era extremamente clara. Eu era nadador e eu treinava para competir. Eu vivia simplesmente para performar.
E daí quando eu parei de nadar, eu perdi completamente essa identidade. Então eu passei anos tentando encaixar em coisas que basicamente não era eu. Eu tentei fazer um marketplace de materiais de construção com a minha esposa, que é a Obra da Obra. Ele ainda está ativo, só que a gente não está tendo como otimizar ele nesse momento. E aí quando eu me mudei para os Estados Unidos em 2023, eu basicamente mergulhei nos cursos do Russell Brunson, que é o gênio do marketing, ele que deu a ideia de funis de venda, essas coisas dos produtos que todo mundo usa por aí, compra e copia hoje. E eu acabei criando vários produtos. E daí eu vou te perguntar agora, sabe o que aconteceu? Eu abandonei um produto atrás do outro produto. Mas não porque esses produtos eles eram péssimos, e simplesmente porque eles não tinham nada a ver comigo naquele momento. Então eu estava tentando ser produtivo sem saber quem eu era fora da piscina. Só que só quando eu conectei a minha história de alta performance e a criação de conteúdo numa coisa que fazia sentido para mim, é que a consistência voltou. Ou seja, eu não precisei mais de disciplina, eu precisei simplesmente da minha clareza. E agora você deve estar se perguntando, tá, cara, que massa isso aí, mas como é que eu faço isso? Eu também quero conseguir isso. E a primeira coisa que você tem que fazer antes de você abrir qualquer ferramenta de IA, antes de você pensar no que escrever, que aquele prompt ou aquele template, pega, para e responde para você mesmo. O que eu sei de verdade que as outras pessoas não sabem? O que eu vivi que me dá o direito de falar sobre isso? Se você não consegue responder isso, o problema não é a ferramenta. O problema é a fundação. Só que calma. Ter identidade não significa que você precisa ter tudo resolvido. Literalmente não precisa. Eu não tenho tudo resolvido. Isso aí basicamente significa que você precisa ser honesto sobre onde que você está e o que você quer falar a partir dali. Então, tipo, se você não sabe, diz que você não sabe. Porque isso é muito mais forte, isso é muito mais poderoso do que você ficar fingindo que você sabe de alguma coisa. Um segundo ponto, começa a se apaixonar pelo processo, não pelo resultado. Não fica só pedindo para IA calcular o resultado daquilo, quanto que você vai ganhar, como é que vai ser. Simplesmente começa a pensar no processo. E essa é uma das coisas mais difíceis de você aplicar e que são mais importantes que tem. Eu aprendi isso aí em 22 anos de natação e 16 de altíssima performance. Eu demorei para entender isso. Então, na prática, é você entender que o resultado que você quer, ou seja, aquele vídeo viral, aquele canal monetizado, aquele teu produto vendendo, ele nada mais é do que a consequência de um processo que é repetido com muita qualidade. Ele não é o ponto de partida. O processo, ele não é glamuroso. O processo é o treino diário, é aquela melhoria, pouquinho em pouquinho, aquele tijolinho que você vai e coloca todo dia. É você ser repetitivo, mas só que com uma intenção. Consegue perceber? Que quem foca só no resultado, basicamente vai desistir quando esse resultado demora a vir. E o resultado, acredita no que eu estou te falando, ele sempre demora para vir. Eu vim de um esporte onde era necessário ter paciência, não tem como. Então, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, lá de Londres, em 2012, eu cheguei na semifinal. Agora, sabe quanto tempo de processo eu tive antes disso? Foi mais de uma década de treino. E isso aí ninguém vê. As pessoas simplesmente elas veem uma semifinal olímpica e elas acham que é talento, que é sorte, que é genética. Mas não é, cara, é um processo, é repetição. É fazer, fazer, fazer quando ninguém tá te olhando, quando ninguém tá te aplaudindo. O erro comum que a gente tem é usar a IA para tentar pular esse processo. Aí você vai lá para a IA pedir um roteiro pro seu YouTube. Ah, me dá um roteiro pronto, me gera um canal completo, me faz um vídeo viral, resolve para mim aquela reunião, faz aquela conta para mim, me ajuda aqui agora. A IA pode até te ajudar, cara, pode até gerar alguma coisa legal. Só que se você não passou pelo processo de entender o teu público, de refinar essa sua mensagem, de errar, de ajustar, aquele teu conteúdo ele não vai ter alma nenhuma. Ele não vai ter tua voz. E aí a audiência ela sabe disso. A audiência ela sente, ela entende, você está falando para pessoas, igual eu estou falando para você aqui agora. Então como é que você resolve isso? Começa a definir o teu processo mínimo para você fazer todo dia. Não é o resultado que você quer, é o processo. Então entenda, tem uma diferença. Basicamente pode ser, todo dia eu vou pesquisar um tema e vou escrever um parágrafo sobre esse tema. Beleza. Pode ser então, toda semana eu vou gravar um vídeo, mesmo que ninguém veja esse meu vídeo. E nisso aí a IA pode te ajudar a executar esse processo com um pouco mais de velocidade, que é onde a IA realmente brilha, ela funciona como um segundo cérebro, para gente que já está usando o cérebro.
Só que ela não vai poder definir o processo para você e ela não vai ter a disciplina para você. Tá entendendo? Isso precisa vir de você. Só que, ó, isso não significa que você tem que ficar sofrendo. A gente não tá falando aqui sobre dor, sobre ser romântico com a dor. É basicamente sobre você entender que o dia chato, aquele dia sem inspiração, o dia que ninguém curte nada do que você posta, esses dias eles fazem parte do processo. E é aí que o crescimento de verdade mora. Faz sentido? Um outro ponto, e esse aqui, ele é muito pessoal para mim. De jeito nenhum, abandone a sua essência quando as coisas ficam difíceis. Não esquece de onde você veio. Não esquece lá o seu começo. Quando você vai numa fase que as coisas elas tendem a parar de funcionar, ou elas parecem que não estão funcionando, ou seja, o seu canal ele não vai crescer, o produto que você tem ele não vai vender, seu vídeo ele não vai para frente. A tentação que a gente tem nesse momento é querer mudar tudo. Ah, não tá dando certo, as pessoas não estão vendo, aí você vai e muda de nicho, quer mudar o formato, quer trocar de ferramenta, quer mudar a identidade sua. E às vezes até uma mudança pode fazer sentido. Só que na maioria das vezes a pessoa acaba abandonando o que ela é de verdade para tentar ser o que o mercado parece estar querendo dela naquele momento. E aí ela perde a única coisa que ela tinha de diferente, que é a própria essência. Então entenda que a consistência, do longo prazo, ela só é sustentável quando ela está conectada com quem você é. Se você muda de direção toda vez que o vento muda, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Um erro comum que a gente tem é querer trocar de nicho todo mês. Troca de nicho, troca de ferramenta toda semana. Olha o que o outro está fazendo e acha que o problema está ali, que você não está fazendo igual aquela pessoa que está bombando. Isso é um problema. E daí vem os gurus de alta performance que eles nunca competiram, nunca fizeram nada, e eles adoram ficar falando assim, não, começa a pivotar rápido, testa rápido e falha rápido. Tá, cara, tudo bem, você pode até testar, tem que ajustar. Só que existe uma diferença muito grande entre você ajustar o teu método e você abandonar a tua missão. E é aí que a maioria das pessoas confunde as coisas. Eu vivi isso, eu sei como é que é isso, eu tenho experiência nisso. Quando eu saí da natação, cara, eu passei vários anos tentando ser coisas que eu não era. Cada vez que eu abandonava uma coisa, a minha frustração crescia. Não é porque o projeto que eu tinha era ruim, mas sim porque eu estava cada vez mais longe de quem eu realmente sou. E aí foi só quando eu voltei para as minhas raízes, ou seja, alta performance, fala de tecnologia, eu ensino de verdade as coisas que eu sei, que as coisas começaram a fazer sentido. Então, não abandonar a sua essência, nem esquecer as suas raízes, especialmente nas fases mais difíceis, é o que vai separar quem constrói alguma coisa de verdade de quem fica só girando sem sentido por aí e deixando a maré te levar. Então, pega um pedaço de papel aí, ó, de verdade mesmo, um pedaço de papel, uma folha em branco de papel e uma caneta, escreve aí 3 coisas que para você são inegociáveis, para você ter a sua identidade de criador. Então pode ser o seu tema, pode ser o seu estilo, pode ser um valor que você tenha. Toda vez que você pensar em mudar tudo, pega esse papel aí, lê ele inteiro, várias vezes, porque a ferramenta que você tem ela pode mudar. O formato ele pode mudar. Só que a sua essência, o que você escreveu nesse papel não pode mudar. A IA ela é muito poderosa, só que ela tem vários limites, a gente sabe disso, quanto mais a gente usa, mais a gente sente. E o maior limite é que ela não sabe quem você é. Só que só você sabe quem você é. Só que isso aí não é só você ser teimoso, entenda uma coisa. Tem uma diferença muito grande entre você ser teimoso e você ser convicto de alguma coisa. Ser teimoso é você insistir no mesmo erro que você está tendo e não ajustar em nada o que você está fazendo. Agora, convicção é você manter a direção e ajustar o caminho. A IA ela pode muito bem te mostrar os dados e te sugerir vários ajustes. Ela vai te dar, vamos dizer assim, a velocidade para você executar. Só que a decisão de seguir, essa decisão aí, ela é uma decisão humana, ela é uma decisão sua, é uma decisão minha. Ficou claro para você? Vamos recapitular tudo isso aqui. São 3 coisas que os meus 16 anos de alta performance me ensinaram sobre a consistência que nenhuma inteligência artificial substitui.
A número 1, identidade antes da produtividade. Começa a saber quem é você antes de tentar escalar qualquer coisa. A número 2, é o processo acima do resultado. Começa a se apaixonar pelo seu treinamento diário. Não só fica olhando a medalha lá em cima. Número 3, não abandona essa sua essência. Quando tudo estiver parecendo que vai desmoronar, são as suas raízes que vão te manter de pé. E se você for fazer uma coisa só, depois desse vídeo, faz isso que eu vou te falar. Para de procurar a ferramenta perfeita e começa a construir a fundação que nenhuma ferramenta consegue criar por você. Que é como eu falei, a IA é uma máquina muito potente. Eu acredito nisso, eu construo com isso, eu uso isso todo dia para criar o meu próprio conteúdo. Esse meu conteúdo de agora foi um conteúdo feito com a minha IA. Só que ela é potente quando ela está nas mãos de uma pessoa que realmente sabe quem é, que tem processo e que não desiste de verdade e tem um comprometimento muito forte. Então me conta aqui nos comentários, qual desses 3 pontos que mais bateu em você? Qual que você sente que é o que você mais precisa trabalhar agora? Eu sempre leio e respondo todos os comentários. Eu quero saber de verdade isso. E ó, eu falei lá em cima e vou repetir. Se você quer se aprofundar na parte da prática, de como você usa IA para criar conteúdo de verdade no YouTube, com estrutura, com a sua voz, a ferramenta que eu criei, o Script Engine, é a ferramenta perfeita para isso. Entra lá, se cadastra, é de graça, você tem 3 roteiros para testar, o link está na descrição. E no próximo vídeo eu quero te mostrar como que eu estruturo a minha semana de criação de conteúdo usando a IA sem perder a autenticidade, ou seja, o sistema completo que eu uso. Se você gosta desse tipo de coisa, se inscreve no canal e não perde esse conteúdo. E ó, se você chegou até aqui, deixa o seu joinha. Valeu! Eu não vou desistir e eu espero que você também não desista. A gente se vê no próximo. Tchau!